A vacinação por idade em Goiás contra a Covid-19 avança em alguns municípios. Anápolis começa a vacinar amanhã pessoas acima de 55 anos. Rio Verde faz cadastro para planejar a vacinação de quem tem entre 55 e 58 anos. Termina às 11 horas e 59 minutos da noite desta segunda o prazo para declarar o imposto de renda. 10% dos goianos ainda não prestaram as contas. Prorrogado o prazo para vacinação do rebanho contra a febre aftosa. E no mês de junho, conta de energia mais cara. A falta de chuva elevou a tarifa para a bandeira vermelha 2. Destaques do J2, que está no ar. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta segunda-feira. Aliás, boa semana para a gente. Agora 7h09, vamos começar. Os hospitais de referência para tratamento da Covid-19 voltaram a ficar lotados nesses últimos dias. E o que chama atenção, o perfil agora é de pessoas mais novas ocupando os leitos. O cenário da Covid-19 é de medo e a situação no Hospital Regional de Lusiânia preocupante. A ocupação nos leitos de UTI já é de 90% e de 97% na enfermaria. As pessoas relaxam, não se cuidam, esquecem de máscara, fazem aglomeração, esquecem de lavar as mãos e aí esse número volta com força total. Um detalhe chama a atenção. Os leitos que antes eram ocupados por pacientes idosos agora estão dando espaço para os mais jovens. O mais jovem ele tem uma resistência aí ao médico, né? Então a gente sabe que hoje os casos estão ainda mais graves do que na primeira onda, por exemplo. No Hospital Regional aqui de Lusiânia, em janeiro, a idade média dos pacientes que estavam internados por conta da Covid-19 era de 60 anos. Agora passou para 45. Houve uma mudança também na idade média dos pacientes que morreram, vítimas da doença. Antes era de 60 anos, agora 54. O Anartan tem 28 anos e nenhum tipo de comorbidade. Teve Covid-19 e ficou internado por 9 dias. Não é fácil ficar internado e deixar a família em casa. Então pensem em vocês e pensem na família de vocês. Em Anápolis, a ocupação dos leitos de UTI é de 100%. Os leitos de enfermaria, quase 95%. Hoje, em todo o estado, a ocupação das UTIs chegou a quase 90%. E para esse número não continuar crescendo, só depende de uma coisa. Juízo é o que a gente precisaria para a gente conseguir vacinar mais de 70% da população. Aí sim a gente vai ter uma margem maior de segurança. É a palavra perfeita, né? Juízo e também vacinação, claro. Em Jataí, na região sudoeste, a situação também é muito preocupante. A gente fala agora com a Tássia Fernandes ao vivo. A ocupação aí tá feia, né, Tássia? Muito boa noite para você. Boa noite para você e para todos. Tá sim, viu, Thiago? A Prefeitura acabou de atualizar o boletim com informações sobre a ocupação, tanto da UTI quanto da enfermaria aqui no município, que chegou a 100%. UTI com 100% dos leitos ocupados. São 36 leitos aqui no município e todos eles estão com pacientes. Já na enfermaria são 37 leitos e todos eles também estão ocupados. A administração do hospital disse que não pode divulgar informações sobre o perfil desses pacientes, como, por exemplo, a idade que eles têm. Mas a gente observa que os casos de Covid-19 continuam aumentando muito aqui no município. O boletim em relação a essa quantidade de casos também acabou de ser atualizado. São 11.114 casos confirmados e 295 pessoas morreram vítimas da doença. Foram 2 óbitos, 2 mortes confirmadas agora nas últimas 24 horas. A gente sabe que a principal prevenção é a vacina, né? Hoje não teve vacinação aqui no município porque é feriado, aniversário de Jataí, mas amanhã essa vacinação já deve ser retomada para os grupos prioritários. Volto com você, Thiago. É desesperador ver uma situação como essa, né, Tássia? Obrigado por sua participação. Daqui a pouquinho no Jornal Anhanguera a gente segue falando de vacinação. Obrigado, Tássia. Olha, já imaginou receber um acerto trabalhista em pedras preciosas? Pois é, foi esse o acordo feito em uma conciliação inédita no trabalho da Justiça, na Justiça do Trabalho, aliás. O Bruno Mendes está ao vivo comigo, está por dentro dessa decisão e vai nos contar os detalhes. Boa noite, Bruno, é com você.
E eu acho que o Bruno não nos ouve, só porque eu fiquei super curioso para saber como foi essa decisão, se o trabalhador aceitou tranquilo, mas a gente volta ainda nessa edição para falar com o Bruno sobre essa questão. Enquanto isso, quero te contar que em Jaraguá, o homem que foi preso por ameaçar a ex-mulher acabou dando muito trabalho para a polícia. Ele reagiu à prisão e agrediu até a delegada. Foi preciso 3 policiais civis para conter o homem que tentava reagir à prisão. Ele foi preso em flagrante depois que a ex-mulher denunciou que estaria sofrendo ameaças. O homem descumpriu medida protetiva e estava rondando a casa da ex-companheira. Visivelmente transtornado e bêbado, ele chegou a ameaçar os policiais. Na delegacia de Jaraguá, o homem ainda agrediu a delegada da Polícia Civil que cuidou do caso. Ele chutou o peito da delegada e causou hematomas. Durante a confusão, a delegada também acabou lesionando uma das mãos. A gente teve que chamar reforço e encaminhamos ele para o hospital para fazer o relatório médico. Nesse momento, ele ainda continuava agressivo. Um policial filmou a reação dele logo depois da agressão. Eu sei que eu ferrado com a senhora. Meti o pé na senhora e machuquei a senhora. Eu sei, eu conheço. Eu ferrado, mas eu tô bêbado. Mas eu não, eu tô trabalhando, tá? O homem já tinha antecedentes criminais e agora vai responder por ameaça à ex-mulher e agressão aos policiais. O judiciário converteu a prisão em flagrante em preventivo e hoje ele encontra-se recolhido na unidade prisional de Jaraguá. Bom, agora sim, você já imaginou receber um acerto trabalhista em Pedras Preciosas? O Bruno já está ok com a gente e vai dar os detalhes dessa história. No mínimo curioso, né, Bruno? Boa noite. É sim muito curioso, viu, Tiago? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, esse homem trabalhou numa empresa de mineração lá em Uruaçu por mais de 2 anos como ajudante de pedreiro. Aí ele tinha protocolado na Justiça do Trabalho um pedido, pelas verbas rescisórias, também por direito ao saque do FGTS e por anotações na carteira de trabalho do tempo em que ele trabalhou nessa empresa. Agora, o que chama a atenção é que nesta segunda-feira, o titular da Vara do Trabalho lá de Uruaçu, no norte de Goiás, homologou uma conciliação inédita, viu, Tiago? Ficou acordado, ficou acertado que a empresa vai repassar para esse ex-funcionário a quantia de R$8 mil em pedras de esmeralda. Isso mesmo. Ficou acertado que esse repasse das pedras será no próximo dia 1º de julho. E, inclusive, essas pedras vão ter que ter um certificado de autenticidade assinado por um especialista em pedras preciosas. Caso esse funcionário não queira receber as pedras, também o acordo diz que a empresa aí vai se responsabilizar a fazer o repasse desses 8 mil em 8 parcelas de R$1.000. Além disso, a empresa também se comprometeu a fazer as anotações na carteira do trabalho e emitir as guias para o recebimento do FGTS, como ele tinha pedido na ação, Tiago. Aí, bem diferente esse pedido. Obrigado por sua participação, Bruno. Até mais. Quero te contar agora que um motorista bêbado foi preso em Catalão. Ele bateu o carro numa árvore. A frente do veículo ficou toda destruída. A PM foi acionada e constatou a embriaguez do motorista. Ele se machucou na batida. Foi levado para o pronto-socorro, mas recusou atendimento e fugiu do hospital. Horas depois foi localizado e preso pela PM. Na delegacia ele passou mal e precisou ser levado novamente para o hospital. Lá foi constatado que ele precisava passar por uma cirurgia aqui em Goiânia, mas de novo o motorista recusou atendimento. O homem pagou fiança e vai responder em liberdade por ter dirigido bêbado. Já pensou? E tá circulando nas redes sociais um vídeo de uma moto em zigue-zague por uma avenida no centro de Jaraguá. O motociclista e passageiro estariam bêbados. Opa, vamos! O vídeo foi feito por um motorista que, mesmo dirigindo, grava a cena, o que, além de uma infração de trânsito, é também um risco. O motorista segue os 2 homens em uma motocicleta em zigue-zague. O motociclista e o passageiro estariam bêbados. Em alguns momentos, o passageiro inclina o corpo para trás como se fosse cair e desequilibra o condutor. O vídeo tem mais de 3 minutos e termina quando eles tentam virar à esquerda e não conseguem.
Olha, em Rio Verde, no sudoeste do estado, a Polícia Civil já registrou só esse ano 6 casos de falsa comunicação de crime, que é quando a pessoa procura a delegacia para informar que foi vítima de algum tipo de crime, quando na verdade não passa de uma mentira. Só que isso também é crime que pode ser penalizado. Foi essa câmera do circuito de segurança que registrou a jovem andando tranquila por uma rua da região central de Rio Verde. E foi nesse mesmo ponto e no mesmo horário que ela ligou para a polícia informando ter sido roubada. A mulher disse que perdeu R$44 mil. Por se dizer bastante abalada, foi até levada para a unidade de pronto atendimento e depois encaminhada para a delegacia onde registrou o boletim de ocorrência. O depoimento não restou dúvidas de que realmente ela tinha sido vítima. A mulher informou as características do ladrão, a cor da roupa, que o homem estava numa bicicleta. Mas quando a polícia começou a investigar, descobriu que era tudo mentira. Outro caso semelhante foi registrado no início do ano, também em Rio Verde. Um rapaz de 21 anos comunicou uma falsa saidinha de banco. Os jovens alegaram estarem mentindo depois de confrontados com o que a polícia reuniu durante as investigações. E nos 2 casos, eles disseram que essa seria a única alternativa para justificar a ausência do dinheiro de dívidas. Pode ser uma necessidade social, pode ser uma patologia mesmo, qualquer outra necessidade que esse indivíduo tenha de prejudicar, pode ser doloso mesmo. Só este ano em Rio Verde foram registrados 6 casos parecidos. Os jovens estão respondendo na justiça por comunicação falsa de crime. Estão em liberdade, mas a pena pode chegar a 6 meses de prisão para quem mobiliza a polícia e conta uma história mentirosa. Houve todo um empenho, toda uma quantitativa de policiais e diligências realizadas para que, ao final, pudesse restar caracterizado que se tratou de uma comunicação falsa. Imagina só você procurar a delegacia para contar uma mentira. Olha, daqui a pouquinho, quando faltar 1 minuto para meia-noite, termina o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2021. Em Goiás, quase 1 milhão de contribuintes já declararam, o que representa 90% do total. E quem não prestar as contas, atenção, vai ter que pagar multa. O Clécio está empenhado com a declaração do imposto de renda já tem uns dias, mas ele só conseguiu finalizar o processo hoje. Como a minha declaração é um pouco mais complexa, então a gente buscou um contador para que ele pudesse orientar a gente a envio dessas informações. O trabalho neste escritório de contabilidade de Rio Verde tem sido intenso nesta reta final. As equipes foram remanejadas, tudo para atender os clientes. O pessoal deixa para a última hora e a gente tem que fazer um mutirão e, às vezes, alocar pessoas que estavam em outros setores para poder dar conta do serviço. Faltam menos de 5 horas para a população prestar as contas com o leão. Se você ainda não fez a sua declaração do imposto de renda, corre que dá tempo. Segundo a Receita Federal, aqui em Goiás, até o final da tarde, 90% dos contribuintes já fizeram a entrega. Aquela pessoa que não está com a documentação completa, ele pode fazer o seguinte, ele vai lá por as informações o mais próximo da realidade, tá? Para ele fugir da multa. Aí amanhã ou depois ele vai lá e retifica. Após a meia-noite, quem for declarar vai ter que pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,74. Mas atenção, porque pode chegar até 20% do imposto devido. Principalmente na área financeira, ele vai ficar impedido de fazer transações na sua conta bancária, receber salários, prestar concurso público quando tiver, né, um exemplo, receber algum prêmio de loteria. E para os próximos anos, o Clécio já pensa em prestar as contas bem antes do prazo final. A gente vai conseguir entregar antes nos próximos anos, isso que a gente vai tentar pelo menos. Tomara, vai tentar e conseguir, falta um pouco mais de 4 horas, corre lá se você ainda não declarou. 7h22, vamos para o intervalo e a seguir, a vacinação contra a Covid por idade avança em algumas cidades, mas em outras nem tem data para começar. E o prazo para vacinar contra a febre aftosa é prorrogado em Goiás. É um minutinho. A vacinação contra a Covid-19 nas cidades goianas acontece em ritmos bem diferentes. Goiânia, por exemplo, suspendeu a aplicação de primeira dose por falta de estoque e ainda não tem data para iniciar a vacinação por faixa etária. Por outro lado, alguns municípios já começaram a imunizar a população por idade. O município a 160 quilômetros de Goiânia, famoso pelas pedras, cachoeiras e riquezas naturais,
na pandemia, está chamando a atenção por outro motivo: a agilidade na vacinação. Paraúna começou hoje a aplicar as doses contra a Covid-19 nos moradores com 52 anos. O Edson, que é comerciante, ficou feliz por se encaixar na faixa etária e correu para ser vacinado. Motivo de muita emoção, a gente aguardou muito esse momento, né? Estava com muita expectativa para chegar na minha faixa etária para tomar essa dose. Não esperava, pelos meus cálculos aqui, que eu fazia o cálculo comigo mesmo, eu pensei que antes de setembro, outubro, não chegava a minha vez, não. A vacinação por idade em Paraúna começou há uma semana, quando a fila para os grupos prioritários praticamente zerou. O prefeito disse que a população de 14 mil habitantes foi cadastrada no ano passado. E esse controle fez toda a diferença no planejamento da campanha. Nós temos um lema que vacina boa é vacina aplicada no braço. Nosso sucesso na vacinação deve-se ao fato de a gente ter um cadastro muito rigoroso dos cidadãos que moram na nossa cidade, que foi feito recadastramento do cartão SUS. Também temos um controle na nossa Secretaria de Saúde, através dos agentes comunitários de saúde, da população com comorbidade. Amanhã, Anápolis começa a vacinar pessoas acima de 55 anos, sem comorbidades. 9 postos de vacinação vão funcionar. E para organizar a próxima etapa da campanha, a Prefeitura já está convocando os moradores com mais de 50 anos para se cadastrarem no site. Rio Verde também está com cadastro online para planejar a vacinação das pessoas entre 55 e 58 anos. E amanhã, os moradores do município com 59 anos já poderão receber a primeira dose. Basta levar comprovante de endereço e cópia da identidade. Goiânia ainda não tem previsão de quando vai começar a vacinar a população em geral por faixa etária. E hoje suspendeu até a aplicação de primeira dose nos grupos prioritários. A campanha só será retomada quando uma nova remessa chegar à capital. Segundo a Secretaria de Saúde, o estoque que resta será utilizado para imunizar quem precisa da segunda dose. 7 postos vão funcionar nessa terça-feira somente para esse reforço vacinal. Não é necessário agendamento. Já a vizinha Aparecida de Goiânia começou hoje a vacinar os moradores com 59 anos sem comorbidades. E a procura foi bem grande. Faz tempo a gente está na espera aí, né? Aí depois que passou para a idade ficou melhor, né? Andou mais rápido, né? Agora vai fluir, né? As imagens do alto mostram a quantidade de carros no drive-thru da cidade administrativa. Teve gente que dormiu na fila para garantir a dose. A gente veio fazendo caminhada aí até para passar o tempo, né? Aí cheguei, já tinha um aqui, o rapaz ali chegou mais cedo. A gente ficou conversando ali para passar o tempo. A estimativa da Secretaria de Saúde do município é vacinar 6 mil moradores nesta faixa etária. A vacinação dos grupos prioritários continua normalmente. À medida que nós recebermos novas remessas do Ministério da Saúde, a tendência é ampliarmos a faixa etária para a população em geral. E agora há pouco, Itumbiara anunciou que amanhã vai começar a vacinar pessoas com 58 anos. E a Polícia Civil investiga o furto de vacinas contra a gripe e tríplice viral numa unidade de saúde de Formosa. A suspeita é que os bandidos queriam doses contra a Covid-19. Os bandidos arrombaram as portas da unidade e levaram 2 frascos da vacina contra H1N1, que rendem 20 doses, e um frasco da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola e rende 10 doses. Os criminosos ainda deixaram um frasco quebrado na geladeira. Como eles não levaram nada, a polícia suspeita que a intenção era furtar vacinas contra a Covid-19. Mas elas ficaram guardadas em outro lugar, vigiadas por câmeras de segurança e pela Guarda Municipal. A Secretaria de Saúde de Formosa disse que tem doses suficientes para a população não ficar prejudicada. Quero te contar agora que o pecuarista ganhou um novo prazo para vacinar o rebanho contra a febre aftosa. O Eduardo Marins fala ao vivo de Rio Verde, porque era hoje, tem uma nova data aí. Edu, boa noite para você.
Tem sim, Tiago. Boa noite para você, boa noite para todos. Agora, os produtores rurais de todo o estado vão ter até 18 de junho para vacinar os rebanhos contra a fitose e também contra a raiva. O governo de Goiás decidiu prorrogar por entender que muitos produtores estão enfrentando aí dificuldades para conseguir as doses da vacina para aplicar nos animais. E isso, portanto, poderia influenciar aí nos números gerais da vacinação. Essa medida, inclusive, foi aprovada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Lembrando que a vacinação contra a febre e a fitose é para o rebanho de todo o estado. Já para a raiva, a obrigatoriedade é apenas para 121 cidades de Goiás. O prazo para comprovação da vacinação, ou seja, para apresentar aí as declarações, também foi prorrogado até o dia 25 de junho. Para quem tem mais de 100 animais, essa comprovação deve ser feita exclusivamente pelo site agrodefesa.go.gov.br. O produtor vai precisar de um login e de uma senha. Agora, para quem tem menos de 100 cabeças, essa comprovação vai ter que ser pessoalmente, aí o produtor precisa procurar uma unidade da Agrodefesa mais próxima da sua cidade. Eu volto com você, Tiago. Notícia boa para o pecuarista, quero te agradecer, Edu, e notícia ruim para os consumidores. Junho começa com a bandeira vermelha nível 2 na cobrança de conta de luz. Olha aí. Nesse pet shop de Itumbiara, os bichinhos são tratados com toda a mordomia. Banho quente, secador e soprador para tirar o excesso de pelo. Todos aparelhos que consomem muita energia. A proprietária já está se preparando para a próxima conta de luz, que deve ficar mais cara em junho. Aumenta tudo, né? Infelizmente o custo é bem elevado. Por enquanto a gente não repassou aos nossos clientes, a gente tenta segurar o máximo que a gente pode. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que vai aplicar a bandeira tarifária vermelha em segundo patamar, que é mais caro. Isso significa uma cobrança adicional de mais de R$ 6,00 por cada 100 kWh consumidos. Em maio, vigorou a bandeira tarifária vermelha no patamar 1, reflexo dos baixos níveis dos reservatórios por causa da seca na região das hidrelétricas. Na usina de Itumbiara, o volume útil atual do reservatório está em 16,83% da capacidade. A bandeira vermelha é cobrada sempre que é preciso acionar as usinas termoelétricas, que produzem energia mais cara. Dona Maria de Fátima produz leite e ovos na fazenda e já se prepara para pagar mais caro pelos 500 megawatts-hora consumidos todos os meses. Ela reclama que as melhorias no serviço prestado não chegam com a mesma velocidade que a mudança de bandeira, que define se a conta vai ficar mais cara ou não. A gente está se sentindo enganado, porque vai ter um reajuste, a energia continua faltando todos os dias, do mesmo jeito. Então a gente tem um serviço de má qualidade, ainda vai ter reajuste. A Enel disse que a falta de energia na casa da Dona Maria de Fátima foi por conta da mudança no tempo que causou o rompimento de alguns cabos da rede e que o fornecimento já foi normalizado. Um morador de Bom Jesus de Goiás gravou hoje uma imagem sensacional. O nosso telespectador Elton José Ferreira filmou o momento em que um grande redemoinho se formou no distrito Brejo Bonito. Parece que ele sai do meio das nuvens, né? Nós conversamos com o climatologista André Amorim, que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Ele explicou que nessa época do ano é comum que esse tipo de fenômeno aconteça. Os redemoinhos se formam quando a umidade do ar está baixa e tem muito sol. A terça-feira vai ser de sol em todo o estado. Região norte registra 36 de máxima e 21 de mínima. Na região oeste, a temperatura varia de 20 a 35 graus. Regiões sudoeste, central e sul vão ter 17 de mínima e máxima de 32. Porangatu vai registrar 21 de mínima e a máxima chega a 35. Anápolis, 29 de máxima e 18 de mínima. Catalão vai de 19 a 31 graus. E para fechar a previsão, Rio Verde, mínima de 17 e máxima de 30 graus. E por causa da pandemia, pelo segundo ano seguido, a festa Romaria de Trindade será virtual. O anúncio foi feito hoje durante uma live do governador Ronaldo Caiado. Ele explicou que, como os números de casos e internações voltaram a crescer, é importante não correr riscos. Mesmo sem permitir a presença de visitantes, a Prefeitura de Trindade informou
que vai manter barreiras sanitárias nas entradas da cidade e reforçar a fiscalização para evitar aglomerações. As entradas de caravanas de fiéis de Goiás e outros estados que estão proibidas. A romaria virtual deste ano vai acontecer de 25 de junho a 4 de julho. O reitor da Basílica de Trindade disse que as missas e novenas serão transmitidas pelas redes sociais. Ele explicou ainda que a igreja vai ficar aberta, mas haverá controle no acesso para que sejam respeitadas as regras de distanciamento. O nosso pedido e a nossa orientação é para que fiquem em casa. Agora, a igreja estará aberta para que as pessoas possam individualmente fazer a sua expressão de fé diante da imagem do Divino Pai Eterno. Será criada uma estrutura, sobretudo para que as pessoas possam visitar a imagem sem ter que ter acesso à igreja ou ao espaço central da igreja onde serão realizadas as celebrações, de modo que não terá nenhum risco de nas celebrações ter algum tipo de aglomeração. A última edição presencial da Festa do Divino Pai Eterno foi em 2019. Na ocasião, a cidade recebeu mais de 3 milhões de pessoas. A Romaria de Trindade é considerada a maior festa religiosa do Centro-Oeste e uma das maiores do Brasil. Hora da nossa imagem do dia, que hoje é para homenagear uma das mais importantes cidades de Goiás. Jataí comemora hoje 126 anos. O município no sudoeste goiano, com pouco mais de 100 mil habitantes, tem o 6º maior PIB, que é o Produto Interno Bruto do estado. É um dos maiores produtores de grãos de Goiás e o agronegócio, claro, está entre os setores que movimentam a economia e geram empregos no município. Entre os cartões postais, o polo turístico Vale do Paraíso, com os clubes de águas termais, os lagos e as praças que deixam a cidade ainda mais bela. Então, diante disso, parabéns para Jataí, parabéns para todos os moradores que constroem todos os dias a nossa linda cidade. Estamos indo embora, claro, com imagens de Jataí. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Tchau, pessoal. Valeu!